Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical, né, diretamente do canal EBD para você agora. Iremos estudar a lição 2, Juvenis, certo? Uma lição muito boa, onde o título diz Miriam, disponibilidade apesar da idade. Meus irmãos, eu queria pedir desculpa a vocês, né? Estou gravando o vídeo aqui da lição de última hora, faz mais ou menos 10 dias que eu estava doente, com tosse, tossindo muito, com febre, com dor na garganta, moleza no corpo. Então ficou ruim para estudar. Então espero que vocês me compreendam, certo? Me perdoe mais uma vez. Estive doente, então de ontem para hoje já amanheci um pouco melhor. Então estou gravando essa lição aqui, certo? De última hora, mas estou gravando. Então me perdoe, certo? Vamos lá. Meus irmãos, o texto da lição diz o seguinte: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi e pus diante de ti a Moisés e Arão e Miriam, lá em Malaquias 6,4, né? Isso é Deus falando de Miriam, certo? A leitura está lá em Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10, certo? O capítulo da lição desse ano, quem é Miriam? O primeiro. O segundo, o contexto da perseguição e escravidão. O terceiro, coragem e iniciativa para mudar uma situação. E o quarto, marcando uma geração. Certo? Uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Nós vamos lá. Meus irmãos, vamos lá. Nós temos aqui Miriam, disponibilidade para apesar da idade. Certo? Lição 2, juvenil. Certo? Vamos lá. Meus irmãos, Miriam, certo? Miriam é filha de Arão, um homem chamado Arão, e Joquebede, certo? Ela era a irmã mais velha de Arão e Moisés. Então Miriam era primogênita, né? A irmã mais velha. Depois vinha Arão e depois, por último, vinha Moisés. Moisés era o caçula, certo? Então a diferença de idade de Arão para Moisés é de 3 anos, mas não sabemos mais ou menos a idade de Miriam. Mas sabemos que Miriam ainda era tá entrando na adolescência, podemos assim dizer. Talvez tivesse 6, 7, eu acho que no máximo 10 anos, certo? Então era muito jovem, era uma criança, certo? Mesmo assim ela estava disponível, né, para servir a Deus. Quando nós estamos disponíveis, independente da idade, Deus nos usa, certo? Deus pode usar qualquer um. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é sublime, Ele tem todo o poder, tem sabedoria. Então Deus pode fazer o que quiser, meus irmãos. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, certo? Vamos lá. Miriam, meus irmãos, o nome Miriam, certo, significa elevada, pura, amada ou ainda vidente, certo? Essa palavra aqui, vidente, ela é atribuída aos profetas da Bíblia. Também é chamada de profetisa, certo? Que muitas vezes ali elas liderou as pessoas para louvarem a Deus, adorarem a Deus. Então ela tinha, por ser também da família de Moisés, ela tinha um pouco de liderança nela também, né, da parte de Deus. Deus abençoou ela grandemente, certo? Meus irmãos, nós não sabemos se ela foi casada, né? Ou se ela teve filhos, né? Fizeram até filme aí, né? Falando sobre a vida de Moisés e colocaram que ela se casou, tudinho assim. Mas nós não sabemos se ela era casada, se ela teve filhos. Eu creio que não, porque talvez se ela fosse casada, se tivesse filhos, eu creio que a Bíblia mencionaria essa parte. Mas a Bíblia não menciona, então nós temos como dizer. Nós vemos aqui que Miriam era da tribo de Levi, certo? Vocês podem ver lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1, onde diz que tanto Arão como Joquebede era da tribo de Levi, certo? Então eles eram da tribo de Levi, certo? Nós vemos aqui que tanto Miriam como Arão, né, e tantos outros hebreus ali, eles faziam parte dos hebreus que nasceram ali no Egito, certo? Então eles eram hebreus, porém ali nasceram no Egito. Nós sabemos que eles vieram parar ali no Egito desde a época de José, certo? A Bíblia diz que teve uma grande fome. Deus dá revelações de sonhos a José, ele revela os sonhos de Faraó, e o Faraó coloca José como governador. E a Bíblia diz que essa fome foi não somente no Egito, mas em países da África, da Ásia, da Europa, do Oriente Médio ali, e muitas pessoas vinham até o Egito comprar mantimento ali. Então nós vemos ali o faraó diz a José que traga sua família para morar ali no Egito. Nós vemos ali que enquanto José era vivo, era governador do Egito, a família de José era bem recebida, bem vista. Mas a Bíblia diz que após a morte de José,
Passando-se alguns anos, já eram outras gerações, se levantou um novo rei, um novo faraó que não conhecia José, e nós vemos ali que eles escravizaram os estrangeiros. No caso, os egípcios escravizaram os hebreus, certo? Então nós vemos aqui que os hebreus, desde a época que eles vêm ali no Egito, até o Êxodo, se passaram 430 anos, certo? Desde a época ali desde a época que seus antepassados vieram ali para o Egito, certo? Os hebreus. Nós vemos que durante esse tempo, os hebreus se multiplicaram muito, certo? Nós podemos ir aqui nos primeiros capítulos aqui você pode ler os primeiros capítulos de Êxodo, primeiro capítulo 1, 2, 3, vai falar tudo isso aqui, certo? E a Bíblia diz que os hebreus cresciam muito, né? Eles tinham famílias, tinham muitos filhos, e a Bíblia diz que o faraó, ele temeu, né? Vendo que que os hebreus crescia em número e se tornou um povo forte. Então, qual foi o pensamento do faraó? Um pensamento totalmente maligno e diabólico, onde ele chega para as parteiras hebreias e diz, olha, quando as mulheres hebreias forem ter filhos, se nascer uma criança, se o bebê for do sexo feminino, deixar ele viver. Se a criança que nascer for do sexo masculino, matai ele, certo? Então isso era uma ordenança, né, do próprio faraó. Nós vimos aqui que na época de Moisés, a população do Egito era mais ou menos de 5 milhões de habitantes, certo? E após a morte de José, gerações depois, se levantou um outro faraó que não conhecia José, que não conhecia e respeitava o povo hebreu e escravizou ele, certo? Então o povo foi escravizado. Vocês podem ver Êxodo do 1 ao 14, certo? E Faraó ele decide fazer um controle de natalidade, né? Nós vemos aqui que ele manda matar as crianças do sexo masculino, né? Nós podemos ver aqui, Êxodo, vamos ler aqui, livro de Êxodo, capítulo 1, certo? Versículo 15. No livro de Êxodo aqui, capítulo 1, versículo 15, diz assim, olha, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de um é Cifra e o nome da outra é Puá. Não quer dizer que só tinha essas duas parteiras, mas nós podemos dizer que elas eram as líderes, né? Ali de grande número de parteiras. Então nós podemos dizer que essas eram as líderes ali das parteiras, certo? E disse, quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Mais versículo 17. Mas as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Depois vocês podem ler aí do versículo 18 até o 22, que depois o faraó, ele vendo que as parteiras não cumpriam o mandamento do faraó, eles então manda para os egípcios, para os soldados irem até as casas dos hebreus e encontrar lá. Se encontrar um filho do sexo masculino, pega ele e jogar-se no rio Nilo, certo? Então o faraó ordena a matança dos bebês masculinos, certo? E as parteiras, Cifra, que significa bela e clara, e Puá, que significa menina, certo? As parteiras não obedecem ao mandamento do faraó, certo? Então o faraó manda agora os soldados jogarem ali os bebês menino, jogarem no rio Nilo, certo? Então nós podemos ver aqui uma ação totalmente diabólica que eles estavam ali fazendo ali, certo? Então vou parar por aqui, então já iremos iniciar a parte 2 desse vídeo. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui a parte 2 aqui da lição, ainda falando sobre Miriam, certo? Nós vemos aqui que Arão e Miriam, agora veja o seguinte, veja o contexto na qual Miriam e Arão nasceram, certo? Nesta época, uma época nós vemos aqui uma época que era de opressão, medo e violência, certo? Onde Arão e Miriam nasceram. Nós vemos aqui por que Arão ele não foi condenado também pelo faraó. Porque Arão já tinha 3 anos de idade. Então, quando o faraó ele ordena essa matança, Arão já tinha mais ou menos 3 anos de idade, certo? E foi nessa época que Moisés estava nascendo. Moisés nasce
nessa época. E nós vemos aqui que a mãe de Moisés, Joquebede, ela tenta esconder ele por o máximo de tempo que ela tentou, que ela conseguia. Mas chegou um tempo que não tinha como mais, certo? Então nós vemos aqui que Moisés, ele nasce numa época de turbulência. Mas, meus irmãos, feliz é aquele e aquela que estão debaixo da mão protetora de Deus, certo? Nós vemos aqui que Joquebede faz o que quiser, faz o que pode para tentar esconder o menino, né? Nós vemos aqui que ela faz um cesto de junco. Junco era uma planta típica ali das margens do Nilo, certo? E reveste ele de betume. Betume era um tipo de óleo que poderia tanto vir do petróleo, ou também como um óleo extraído da baleia, certo? Da gordura ali da baleia. Então nós vemos aqui que era o betume, certo? E revestindo ele, iria evitar que ele afundasse. Então Joquebede, desesperada, coloca aquela criança ali no junco, revestido ali de junco e de betume, coloca no rio Nilo, certo? Nós não sabemos, e a ordem era que os soldados pegassem as crianças do sexo masculino e jogassem ali no Nilo, né? Para morrerem afogadas ou jogassem já mortas, né? Então Joquebede coloca ali no Nilo, certo? Nós não sabemos se Joquebede pede para Miriam acompanhar a criança, porque a Bíblia diz que até então nem Joquebede, nem Arão, nem outra pessoa acompanha o cesto onde estava Moisés, certo? Então nós vemos aqui que Miriam, ela é usada por Deus. Lembrando que Miriam era uma criança, certo? Mas não importa a idade, se é criança, adulto, jovem, idoso, o que importa é a nossa disponibilidade para Deus, certo? Se nós estamos disponíveis para Deus, Deus irá usar-nos como um instrumento para a glória do seu nome, certo? E qual foi o papel de Miriam? Até então Miriam só foi acompanhar. A Bíblia diz que Miriam acompanhou aquele cesto para ver qual seria ali o que iria acontecer, certo? Então nós vemos aqui que nós não sabemos se foi um pedido da mãe de Miriam, mas ela foi acompanhando aquele cesto. Nós vemos aqui que a Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que o mundo, certo? As parteiras não obedeceram ao mundo, preferiram obedecer a Deus. A Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus, certo? Meus irmãos, nós temos que ter o seguinte aqui, nós que somos cristãos, nós que acreditamos em Deus, nada, olha aqui, olha, isso aqui é importante, nada acontece por acaso, certo? Nada acontece por acaso, certo? Tudo faz parte do plano, certo? Divino, certo? Tudo faz parte do plano divino. Nada acontece por acaso. Deus está no controle de tudo, certo? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é que rege o universo. Então, cabe a nós, se chegarmos a esse Deus, amém, meus irmãos? Se chegarmos a Deus, clamarmos a Deus, a Bíblia diz que Deus ouvirá o nosso clamor, a nossa oração, glória a Deus. E a Bíblia diz que pedindo, Deus dá. Batei e abre-se-vos-á a porta. Essa porta simboliza como o ouvido de Deus. Deus ouvindo o nosso clamor, Deus vai realizar o nosso pedido. Então, meus irmãos, nada acontece por acaso, certo? A Joquebede coloca a criança ali, depois de algum tempo escondendo ele, não teve como mais esconder, coloca ele num cesto de junco ali no Nilo. E Miriam vai acompanhar para ver qual será o desfecho dessa situação. Até que a Bíblia diz que a princesa, a filha de Faraó, ela vai tomar banho no rio Nilo, junto com as suas donzelas, com suas criadas, certo? No rio Nilo. Vocês podem ver lá em Êxodo capítulo 2, versículo 5, 2 ao 7. Vamos ler aqui. Êxodo capítulo 2, certo? Êxodo capítulo 2. Nada é por acaso, nada, certo? 2, do 5 ao 7. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e viu a arca no meio dos juncos, e enviou a criada e a tomou.
E abrindo-se viu que era um menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Olha aqui, a Bíblia diz que ela moveu de compaixão. Meus irmãos, Deus tocou no coração da princesa para que ela não afogasse aquela criança, porque esse era o mandamento do faraó, do pai dela. Mas a Bíblia diz que Deus colocou no coração da princesa compaixão. E ela pegou aquele menino ali, certo? Versículo 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. Veja que, que Miriam estava seguindo. Né? E quando viu que a princesa pegou aquele cesto onde estava a criança, aí ela disse: olha, irei eu chamar uma das amas hebreias para amamentar este menino. Certo? Depois vocês vão ler aí desse versículo adiante. Então, qual foi o papel de Miriam? Miriam, ainda sendo uma criança, acompanha o cesto. Diz, quando viu que a princesa pegou esse cesto, nós vemos aqui, quando eu falei aqui, ó, que com Deus não há coincidência, mas há providência, certo? Com Deus não há coincidência, nada é por acaso, com Deus não há coincidência, há providência, certo? Então, Deus providenciou ali tudinho ali, onde a princesa pega a criança, mas ela não tinha leite para dar para a criança. Miriam, vendo isso, olha, eu vou chamar alguma das hebreias para amamentar o bebê, certo? Aí chama uma das hebreias. A Bíblia não diz que ela relatou que aquela criança era filha de Joquebede, mas Joquebede amamenta a criança ali, e depois a filha de Faraó adota Moisés, certo? O nome Moisés pode ser traduzido como tirado da água. Tirado da água. Certo? Tirado da água. Então nós vemos aqui que aí depois nada é por acaso, nada é coincidência, mas tudo é providência de Deus, certo? Então nós vemos aqui que a menina dá ali aquele conselho. Se Miriam não tivesse seguido, né, talvez o desejo tivesse sido outro, mas ainda ela criança, quando viu que o bebê estava junto ali da princesa, aconselha a princesa: olha, eu vou chamar uma hebreia para amamentar ele, certo? E ela chama, a hebreia vem, amamenta, e depois de algum tempo nós vemos aqui que a egípcia, a princesa, ela adota Moisés. Meus irmãos, pergunta, não é? Será que nós estamos disponíveis? O interessante é que quando a gente entra numa rede social, e se a gente quer saber se alguém está disponível, vai estar lá o nome. Fulano ou fulano está o quê? Disponível. Miriam estava disponível para ser usada por Deus. Será que eu e você estamos disponíveis para a obra de Deus? Será que nós estamos disponíveis? Será que nós estamos online? Será que nós estamos online? A palavra online no português significa na linha. Então, a palavra online, que é uma palavra inglesa, traduzida no português significa na linha. Será que nós estamos na mesma linha de Deus? Certo? Olha aqui, Miriam foi uma peça no quebra-cabeça ali, podemos assim dizer, né? Foi um instrumento de Deus, certo? Nós vemos aqui que lá depois, quando Miriam já era adulta, nós vemos aqui em Êxodo 15, 20, que Miriam convoca o povo para adorar a Deus. 15, 20 e 21. Então, meus irmãos, que nós possamos estar disponível para Deus. Não importa se é criança, se é jovem, se é adulto ou se é idoso. Nós temos que estar disponível para Deus. Lembrando que é mais importante obedecermos a Deus do que ao mundo, certo? Olha aqui, com Deus não existe nada é por acaso. Com Deus não há coincidência, mas sim providência. Amém? Providência. Que Deus sempre vai prover algo em prol do seu povo, para que o seu nome seja glorificado. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Mais uma vez, me perdoe por não gravar esse vídeo antes. Nessa semana eu estava bastante doente, mas de ontem para hoje eu amanheci melhor. Então dei uma estudada rápido e gravei esse vídeo rápido. Espero que vocês me perdoem mais uma vez e que Deus possa te abençoar grandemente. Paz do Senhor.